Graça e paz na sua vida, seja muito bem-vindo à Casa de Adoração. Nós vamos hoje, mais uma vez, fazer a exposição da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, abra a sua Bíblia em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Vamos estar lendo toda a carta. Depois nós voltaremos e faremos a exposição versículo a versículo, para que possamos entender melhor o texto de Paulo. E eu quero que você fique com a sua versão favorita aberta, com a sua Bíblia aberta, com a sua mente aberta, que você consiga se desprender do que está pensando agora, ou de tudo o que você possa estar preocupado. É interessante que você foque, que você se detenha nesse texto. Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, depois vamos voltar e vamos fazer a apreciação, versículo a versículo. Lembrando que nós já tínhamos feito do capítulo 1, do capítulo 2, hoje vamos fazer do capítulo 3 e na próxima oportunidade, se Deus abençoar, se Deus quiser, nós vamos fazer também a exposição do capítulo 4. E você que está em vídeo, pause o seu vídeo, leia todo o texto na versão favorita, aquela versão que você já está habituado a ler, está acostumado, aquela Bíblia que já está toda riscada, marcadinha. Pegue essa ideia e coloque ela no seu coração. Vamos agora ler o texto. Lembrando que nós passamos aqui do capítulo 1, onde Paulo faz o agradecimento a Deus por causa dos filipenses, onde o apóstolo fala sobre o progresso do evangelho. Lembrando que Filipos é a primeira igreja que o apóstolo vai abrir aqui na Europa e que você tem conhecimento, então, por causa dessa carta aos Filipenses e também por causa do livro de Atos dos Apóstolos, que fala a respeito da sua viagem, que foi obstruída. Nos vídeos anteriores você pode ver onde vai chegar o momento em que Paulo ele tem um desentendimento com Barnabé, seu parceiro de viagem, e entre outras coisas, por causa do jovem João Marcos, e ele então decide que Barnabé vai para uma direção com João Marcos, e Paulo toma então Silvano, também conhecido como Silas, e ele vem em direção ao que seria a porta da Ásia, né? O intuito dele era realmente seguir para o que hoje é a Turquia. Nós sabemos que ele tem ali várias comunidades, né? Que foi aberta naquela região onde seria chamada a Ásia Menor. Hoje nós conhecemos como a Turquia Asiática. E você percebe então que ele tem um sonho, isso foi falado no capítulo 1, e Deus faz aparecer para ele então um jovem vestido com roupas típicas do povo da Macedônia e diz: atravessa a Macedônia, a Caia, e vem nos ajudar. Então Paulo observa rigorosamente o preceito, a instrução do Espírito de Deus, e ele vem em direção à Europa fazer então o que seria a incursão da primeira igreja que nós temos registro aqui na Europa. Depois, no capítulo 2, Paulo ele fala a respeito da exortação do amor fraternal, a humildade, o exemplo magistral do Messias, o exemplo de Jesus como sendo o nosso Messias e o nosso autor e consumador da fé, nós sabemos disso. Ele fala a respeito do evento, o desenvolvimento da salvação. Já explicamos isso em vídeos anteriores, volta na playlist, tem lá o capítulo 1, capítulo 2. Depois ele vai passar para falar sobre Epafrodito, sobre Timóteo, né, que é um coautor dessa carta que nós temos, ou das cartas, né, que é particularmente uma opinião que eu também sigo. São várias cartas, 2 ou 3, que compõem, então, o que nós conhecemos hoje como a carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos fazer o uso e leitura do capítulo 3. Eu vou ler aqui na versão a Nova Almeida atualizada, e você abre, então, a sua Bíblia, pausa o vídeo nesse momento e faça a leitura na Bíblia que você gosta. Depois ouça a leitura aqui. E, subsequentemente, vamos voltar fazendo a exposição
se Deus abençoar, de versículo a versículo. Carta de Paulo a Filipenses, capítulo 3. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós, que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém confessa, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa do sublime conhecimento ou da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e considero tudo como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo consiga alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará a vocês, ou para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Graças a Deus. Vou abrir aqui a Bíblia em grego para poder me ajudar. Já viram que eu preciso de óculos, né? Estou mesmo precisando de óculos. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos fazendo uma exposição da carta de Paulo aos Filipenses para que a gente possa entender o real motivo dessa carta, para que a gente possa entender a necessidade que levou Paulo a fazer o envio dessa carta para os seus amigos muito, muito queridos da cidade de Filipos. Nós sabemos que na primeira carta ele fala a respeito de tanta felicidade e de tanta alegria que ele teve em conhecer aquelas pessoas. Ele cita a vendedora de púrpura, Lídia, ele cita também o acontecimento que houve sobre a prisão que ele teve, e depois aconteceu então o famoso terremoto e ele se viu livre das cadeias, mesmo assim permaneceu no interior da prisão, ele e Paulo e Silas e os demais que estavam com eles, porque eles começaram a cantar no meio da noite, da madrugada.
E depois você vê o capítulo 2, ele fala a respeito de como o cristão tem que ser humilde e imitar o seu Senhor. Como o cristão tem que ser humilde e imitar a Cristo. Nós sabemos que Cristo em tudo ele é exemplo. E nós temos a certeza de que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o nosso dono, nós somos remidos por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O próprio Paulo diz isso. No capítulo 3, Paulo continua fazendo a exposição de ideias e lembrando os seus amigos de Filipos a respeito da cautela, do cuidado que eles têm que ter com algumas pessoas. Alguns teólogos acreditam que, embora tenha ali 3 menções da palavra acautelai-vos, né? Acautelai-vos, ele vai dizer aqui no versículo 2, a palavra grega é blepo, né? Que significa discernir, ver, olhar com o olho corporal, possuir uma visão, ou seja, contemplar, perceber pelos sentidos, descobrir pelo uso e pela experiência. Ou metafisicamente, ver pelo olho da experiência. Embora ele tenha falado 3 vezes acautelai-vos, alguns teólogos acreditam que ele está falando do mesmo mal. Porque nós sabemos que nessa época tinha o que nós conhecemos hoje, a partir do século II, ou meados do século II, no segundo século, vai aparecer o conjunto de filosofias que nós conhecemos como gnosticismo. Nessa época, ainda por volta do ano 63, 64 depois de Cristo, ainda não tinha essa forma, ainda não tinha esse nome, mas já tinha suas raízes ali, uma filosofia de conhecimentos ocultos, aquelas religiões de mistério, onde poucos iniciados se tornavam mestres e por saber da filosofia, ou seja, filosofia, filosofia, o amor, né, o apego, o gosto pela ciência, pela sabedoria. Embora Paulo, muitas vezes nas suas cartas, ele usa outro termo para a sabedoria, né, em troca de filosofia, por causa desse tipo de gente. E ele faz, então, essa advertência, acautelai-vos. E nós sabemos que existe também os judeus, que era uma prática que tinha mesmo no mundo antigo, embora nessa carta, no primeiro capítulo, você percebe, ou melhor, se você ler o Atos dos Apóstolos, se eu não me engano é capítulo 16, que vai falar dessa viagem em que Paulo e Silvano fazem para essa região, diz ali que eles começaram um campo missionário, ou seja, começaram a falar de Jesus naquela área próximo a um rio, porque sabia que as pessoas iam para lá para lavar a sua roupa. Alguns teólogos acreditam que ele buscou ali uma sinagoga para poder primeiro apresentar Cristo e a evidência do Messias entre os judeus, que era um hábito que Paulo fazia em todo lugar que ele chegava. Primeiro ele procurava aquele da sua antiga fé, os judeus, e fazia uma exposição minuciosa a respeito do próprio Cristo, para tentar fazer com que eles enxergassem em Jesus o cumprimento das profecias. Aqueles que aderiam à ideia seguiam com ele, outros que o expulsavam da sinagoga, ele apanhava, ele era chicoteado, espancado, muitas vezes até dado como morto. Então, nessa carta é algo diferente, porque parece não haver encontrado ali uma sinagoga. Então, o capítulo 1 diz que ele foi para a beira do rio, né? O Atos dos Apóstolos também fala. E ele foi para a beira do rio para falar com as pessoas que lá estavam, a maioria mulheres, e os escravos que lavavam ali as roupas dos seus senhores. E lá ele encontra Lídia. Então, quer dizer, você tem os judeus, os judaizantes, você tem as religiões de mistério e outras coisas você percebe nessa carta, porque ele fala também de um grupo, fala-se subliminarmente, daqueles que eram conhecidos como os que praticavam o ceticismo, né? Os que praticavam o uso da liberdade do corpo, porque para eles o corpo era simplesmente um invólucro da alma. A alma era boa, né? As religiões antigas, como por exemplo o estoicismo, também acredita num divinal, né? Um cosmos como sendo tecnicamente Deus, vamos colocar assim. Eles não creem no Deus como o cristão crê, como o judeu crê, um Deus pessoal, um Deus que é Senhor, um Deus que fala. Para eles todo o cosmos é uma divindade, um arquétipo que funciona de forma rigorosamente perfeita
e que quando nós morremos, então, o nosso corpo se dissolve e volta de novo para a organização das coisas, né? A palavra cosmos significa organização, significa ordem. Então, a nossa faísca de alma, de alma, faísca de vida, ou também alguns históricos utilizam o termo fogo divino, o fogo que queima todas as coisas. Então, a nossa alma voltaria para este ser. De forma que o cristão, ele acredita, então, no Senhor, no Deus, né? Criador de todas as coisas, e, no nosso caso, o próprio Jesus, Deus encarnado. Então, existe aí essa tríplice advertência por causa desse contexto. Alguns teólogos vão dizer que são três pessoas ou três povos diferentes. Alguns teólogos vão acreditar que, embora sendo três advertências, falam da mesma preocupação. E uma coisa que eu queria voltar no versículo primeiro que eu pulei, ele fala, quanto ao mais irmãos meus. Nesse ponto, exatamente aqui nesse ponto, vai ter uma dúvida a respeito da continuidade da carta na mesma ideia, uma troca de ideias, ou como acreditam-se, e eu sou um deles, existe então uma nova carta, um novo assunto. Quanto ao mais irmãos meus, ele começa uma nova ideia. Os que defendem que é uma única carta acreditam que é simplesmente uma mudança de assunto. Como você está conversando com seus amigos, está falando, de repente, de carros e começa a falar de, sei lá, roupa, sapato, cachorro. Você muda de ideia subitamente e você tem ali uma interjeição. Mas o que Paulo fala mesmo? Alegrai-vos no Senhor. Essa partícula no, que ele usa várias vezes, é o grego en. Isso dá ideia de local, é uma preposição. Dá ideia de posicionamento. Em, no, sabe? Na rua, na escada, no chão, em. E ele vai falar isso várias vezes. Ele vai falar que nós nos gloriamos em Cristo, estando nele, sabe? Ser encontrado em Cristo, nele. Então nós vamos chegar lá. E ele fala o seguinte, que para ele é uma coisa boa ele escrever várias vezes a mesma coisa. Alegre-se em Deus. Lembre-se que Paulo estava preso numa cadeia. Paulo não estava numa mansão em Roma. Ele estava numa casa alugada, aguardando a sentença, que nós sabemos que foi sentença de morte. E possivelmente, uns acreditam que ele foi liberto dessa cadeia e voltou a pregar novamente. E talvez visitou os filipenses outra vez. E por isso, eles se alegram na esperança de vê-los, está escrito na carta. Outros acreditam que não. Então nós temos aqui uma palavra forte para aquelas pessoas que sofrem. Nós que sofremos, eu sinceramente acho que nós não temos a dignidade de dizer que sofremos pelo Evangelho. Estes homens sofreram pelo Evangelho. Isso é uma verdade, uma realidade. Eles sofreram pelo Evangelho. Nós sofremos por outras coisas. Muitas vezes sofremos por coisas pequenas e nós choramos e reclamamos. Mas ele diz aqui, alegrem-se no Senhor, sejam felizes. Vocês estão no Senhor, no Senhor. É como se Jesus fosse um oceano e você fosse um peixe. Jesus é o ar e você é um balão. De modo que se tira o oceano, o peixe morre. Se tira o ar, o balão cai. Se tira Jesus, nós morremos. Porque nós estamos nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A razão de nós estarmos vivos é por causa dele. Você sabe por quê? Tem essa visão. Eu ia começar falando a respeito disso, mas eu acabei me esquecendo. Eu ia usar um texto como abertura. É muito bacana isso porque muitas áreas da vida, muitos estudos, filosofias e outros tipos de estudos, eles têm a mesma questão, o mesmo questionamento. Para quê? Para que nós estamos aqui? Qual que é a razão de todas as coisas? Qual que é o fim principal do homem? É a primeira pergunta do Breve Catecismo de Westminster. É um documento reformado que fala a respeito, né, da teologia simples para poder ensinar o catecismo, ou seja, ensinar os ensinamentos básicos, os rudimentos da fé cristã.
Ele é utilizado na sua maioria pelas igrejas reformadas. E eu acho muito interessante esse texto, porque ele diz assim, pergunta número 1, qual é o fim principal do homem? A resposta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, usufruí-lo para sempre, estar nele, aproveitar Deus, sabe? Qual que é a sua finalidade? Nós estamos aqui, nós fomos criados, nós fomos feitos para glorificar a Deus e nos alegrarmos nele, sabe? Gozar Deus para sempre é você estar nele, você usufruir da presença de Deus. Eu falei no outro culto a respeito disso, eu usei um texto de Êxodo, capítulo 33, e o texto diz assim, que Deus fala para Moisés, vai, levanta, pega o teu povo, pega ele fala, né, pega o seu povo e vai. E entra na terra que eu prometi dar de presente para eles. Eu estou dando para vocês agora o cumprimento da profecia, o cumprimento da palavra. Entra, mas eu não vou com você. Eu vou mandar um anjo com você, ele vai na tua frente. Ele vai ajudar na batalha contra os inimigos, ele vai ajudar você a conquistar a terra, ele vai te dar o que você quer. É a terra que você quer? Vai, mas eu não vou. Porque se eu for, Deus falando com Moisés, se eu for, a minha santidade vai aniquilar esse povo. Porque é um povo pecador, é um povo de pescoço duro, ou como diz Almeida, revista atualizada, é um povo de dura cerviz. Então qual que é o fim de todo homem? É usufruir Deus para sempre, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Porque parece que nós estamos colocando Deus como um gênio da lâmpada, ou seja, você pede e ele te dá. Se ele não te dá, você troca de igreja, porque lá naquela igreja vai te ensinar uma fórmula secreta de você oferecer um sacrifício diferente, você oferece uma oferta diferente, você dá um dinheiro maior diferente, você faz aqui uma campanha de tantos dias e Deus ele é obrigado a te dar aquilo. Mas para que você quer Deus? É para glorificar a Deus. Qual que é a finalidade principal do homem? Qual que é a sua finalidade principal? É glorificar Deus e gozá-lo para sempre. Você vai usufruir Deus para sempre. Você vai se alegrar em Deus para sempre. Então não adianta Deus dar para você uma coisa que você tanto deseja, Deus falar que você toma, eu te dou o seu desejo, é isso que você quer? Eu faço para você. E leva, seja feliz, mas eu não vou com você. O que você troca Deus? O que você coloca no lugar de Deus? Você tem coragem de trocar Deus pelo quê? É por uma casa nova, é um carro novo, é um relacionamento? O que você está disposto a colocar no lugar de Deus? Para quando Deus te abençoar, pensa numa coisa fantástica. O que você quer? O que você precisa? Não é assim que os pregadores coaches fazem? Pregadores da prosperidade. O que você quer? E Deus fala assim, eu te dou o que você quer. Eu realizo o seu sonho, eu realizo as suas orações, eu te dou o que você quer. Mas eu não vou com você. Eu não estou com você. Porque se eu estiver com você, no mesmo lugar que você está, a minha presença, a minha santidade vai aniquilar você. Qual que é a finalidade do homem? É estar com Deus e usufruir Deus, gozar Deus para sempre. Gozar a presença de Deus para sempre. Então ele fala aqui, alegrai-vos no Senhor, esteja nele. Nós nos decidimos a pregar o Evangelho, por quê? Para ganhar fama? Para ganhar clique aí quando você toca no joinha, no gosto, no curtir? Nós escolhemos pregar o Evangelho para quê? Para ficar com a nossa cara na internet, estampada, para todo mundo ver? Para quando você passar na rua as pessoas te conhecerem, olha lá o irmão Gil. É assim? Qual que é a finalidade? Por que Deus tirou você lá da sua terra e botou você aqui nessa nação? Por que Deus trouxe você para cá? Você já pensou por que Deus te colocou no seu trabalho? Você já pensou o porquê que Deus colocou você naquela escola, naquela faculdade, nessa família? Qual que é a sua finalidade? O que você está fazendo? E depois ele fala do acautelai-vos, toma cuidado, nós já falamos sobre isso. 3 advertências, toma cuidado com os cães,
com os maus obreiros e com os da falsa circuncisão. Vamos começar. Cães. O cão, ele não está falando aqui desse nobre amigo do homem que nós aprendemos a gostar. Ele está falando aqui sobre os cães arruaceiros, porque no Oriente Médio, nessa época, os cães eles eram criaturas nefastas, eles eram impuros, eles eram nojentos, eles viviam abandonados nos cemitérios, comendo restos de bicho morto ou de seres humanos. Você já se perguntou por que o deus da necrópole do Egito, ele é um cão? Ele é um cão? Ele é um cachorro? Exatamente por isso. Porque ele é o protetor das necrópolis. Os cães, eles ficavam nas necrópolis, nos cemitérios, onde tinha carniça para poder comer. E aqui ele fala, acautelai-vos dos cães. Desses que chegam perto de você e latem as suas besteiras, mas o que eles querem dar para vocês comer é podridão, é carniça. Eles não são obreiros de Deus, eles são cães. Curiosamente, a palavra cão, ela era utilizada por um judeu para poder falar mal daquele que não era judeu, daquele idólatra, daquela pessoa que era má pessoa, má gente, que era ruim, fazia mal para o povo de Israel, os judeus. Então os judeus falavam sobre eles de cães. Quando era simplesmente uma pessoa que não era israelita, não fazia parte do judaísmo, mas tinha certo respeito, eles usavam a palavra hebraica goi, goim, que são os da outra nação. São os não-judeus, como nós estudamos aqui no livro de Gálatas. Mas quando era pessoas que era asqueroso, que era pessoas ruins de ficar perto, era cães. Depois ele diz, cautelai-vos dos maus obreiros. Isso é que é fantástico. Maus obreiros. Errastes é a palavra. É um operador, é uma pessoa que trabalha, alguém que faz um trabalho. Mas aqui ele tem um conceito mau na frente dos obreiros. A palavra aqui é kakos, de má natureza. Kakos, de não como deveria ser, uma pessoa fora do correto, uma pessoa de um modo errado de pensar, de agir, perverso, problemático, prejudicial. E o terceiro é acautelai-vos da falsa circuncisão. Foi traduzido para nós, falsa circuncisão, para dar uma ideia a uma palavra que Paulo usa nessa carta, basicamente para poder falar desse mérito. Porque existia então os judeus e também os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Lembra lá de Atos capítulo 15, onde existe então uma grande reunião para poder falar os líderes, os que estavam pregando para os judeus e também Paulo, Barnabé, Silas, eles estavam pregando para os não-judeus. Então existe essa reunião para poder falar a respeito da nova fé, ou seja, da continuidade do trabalho de Cristo que os apóstolos estavam fazendo então. E existe então a pregação porque pessoas do lado dos judeus, que eram os fariseus, saduceus, mestres da lei, os escribas, que haviam crido em Jesus, leia lá Atos capítulo 15, pausa o vídeo, leia Atos capítulo 15 e depois retorna. Existem esses maus obreiros porque eles achavam que mesmo uma pessoa aceitando o evangelho, mesmo uma pessoa se entregando a Cristo, a Jesus como seu Messias, ele deveria cumprir todos os mandamentos da Torá, circuncidar os homens e depois de cumprido todos os mandamentos da Torá, da lei de Moisés, eles então aceitariam Jesus como seu Messias. Não faz o menor sentido. Leia o capítulo 15 de Atos que você vai perceber. E Paulo, ele utiliza então esse texto e ele usa a palavra katatome, ou katatumé, alguma coisa assim, meu grego não é bom. Katatumé. Essa palavra, ela é uma palavra que é usada no jargão como mutilação. Ela é usada como alguém que fere a carne, que corta desnecessariamente, alguém que rasga, mutilar. Por que Paulo usa essa parte? Ele diz, ele usa a palavra katatume para poder contrastar com a palavra grega peritome. Katatume seria então a mutilação, rasgar a pele, cortar desnecessariamente, fazer uma ferida. Katatume. E peritume
é a circuncisão. Peritume é a palavra grega para o ritual sagrado da circuncisão nos judeus. Ele usa essas duas palavras para fazer a diferença, por causa da sonoridade das palavras, que era igual. Então, quando na nossa Bíblia está escrito falsa circuncisão, algumas versões da Almeida, eu acho que NVI também traz, mutilação. Guardai-vos da mutilação. Por quê? Se você aceitou Jesus, se você é filho do Messias, você é filho de Deus, você está na fé em Cristo, não adianta você se mutilar. Não adianta você circuncisar, porque não é um ritual sagrado, é mutilação. É um ritual, é uma operação que você está fazendo sem fins nenhum. Não existe finalidade. Por isso que ele usa a falsa circuncisão, o catatume, que seria, então, essa mutilação, essa dilaceração, em contraste com os verdadeiros judeus israelitas, que usam até o dia de hoje a circuncisão. E aí Paulo segue, ele fala, porque nós, versículo 3, é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, no Espírito. Não é aquele momento que você vai para a igreja, se deixa arrepiar e começa a enrolar a língua, começa a fazer ali um movimento, e você fala, e você profetiza, você está cheio de Deus, saiu da porta para fora, você não está mais. Não é disso que se trata. Nós adoramos a Deus no Espírito. Nós estamos cheios do Espírito de Deus, nós estamos cheios de Deus, vivemos cheios de Deus, nós estamos trabalhando para Deus, estando no Espírito de Deus. Lá no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, no mercado, andando na rua, lavando para vasilha, nós estamos no Espírito de Deus. Lembra o exemplo? O ar e o balão? Lembra o exemplo? O mar e o peixe? Porque nós não conseguimos ficar sem o Espírito de Deus. Nós somos a circuncisão verdadeira. Não um ato, um mero corte, uma mutilação, um dilaceramento na carne para fazer uma marca. Mas nós somos circuncidados do coração, da mente. Lembra? Profeta Isaías, profeta Jeremias, circuncisão de lábios, circuncisão de coração, coração de carne. Ezequiel fala isso. Porque nós nos gloriamos em Cristo, nós não confiamos na carne. Essas pessoas estavam levando a igreja de Filipos a acreditar que simplesmente cortar o prepúcio que recobre a glande do órgão sexual masculino seria, então, eficaz para poder dizer que eles são pessoas da fé. Estão confiando num ato cirúrgico no corpo. Então Paulo fala, nós não confiamos no corpo, nós não confiamos na carne. A palavra grega para carne aqui é sarx, é essa parte mole do corpo. Em outros contextos, como em Gálatas, sarx também significa outra coisa. Mas aqui é literalmente carne, corpo físico. Nós não confiamos em corpo. Nós confiamos no Espírito de Deus, nós estamos em Deus. E aí Paulo começa a sua apologética, a sua defesa a respeito desse ponto de vista. E ele diz, versículo 4, bem que eu poderia também confiar na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Paulo precisa fazer aquilo que a gente chama no Brasil de carteirada. Paulo precisa chegar aqui e colocar um título na cara deles, porque eles eram pessoas que aceitavam a fé depois de velhos, eles eram prosélitos, eles eram convertidos ao judaísmo, eles não nasceram em Israel. E aí ele segue e fala assim, versículo 5, circuncidado ao 8º dia. Por quê? Porque os prosélitos, eles são obrigados a se batizar, circuncidar, seja ele criança, adolescente, homem, velho, ele tem que se circuncidar, depois de criança. Então Paulo fala aqui, não, se fosse possível eu me gloriar, eu ter essa vanglória no meu corpo, eu fui circuncidado ao 8º dia, filhão. Eu nasci judeu, eu não fui convertido. Paulo joga isso na cara deles. E ele fala, da linhagem de Israel. É a mesma coisa que o irmão Gil chegar aqui agora, eu vou voltar lá para Jerusalém, eu vou me reconverter ao judaísmo, eu vou voltar para a religião judaica e eu ter que fazer uma circuncisão depois de velho. Ele não, ele nasceu judeu, nasceu da linhagem de Israel. Hebreu de hebreus, tem uma Bíblia, a Bíblia judaica completa, ela fala assim, eu falava hebraico porque eu aprendi a falar hebraico, ou seja,
hebreu de hebreus, falante de hebraico desde o nascimento. Não é uma pessoa que se converte a uma fé. E ele fala da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. O que Paulo quer falar com isso? Na época da convulsão, na época que houve a separação das 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, Benjamim ficou com Judá. O reino de Davi, da linhagem de Judá, se uniu à linhagem de Benjamim. O local onde o templo está, ou estava construído, era parte proprietária, parte territorial dos benjamitas. Ele era uma tribo que saía primeiramente nas guerras. Era uma tribo conhecida como uma tribo de nome, era uma tribo forte. E ele fala, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou da tribo da linhagem real. Alguns teólogos acreditam que ele está fazendo aqui uma menção, porque o nome dele em hebraico é Shaul. Nós traduzimos como Saulo, mas o nome em hebraico é Shaul, exatamente como o primeiro rei de Israel, que também era da tribo de Benjamim, que também tinha o nome Shaul. Só que eles traduziram o nome dele de Saul, rei Saul, e esse Saul aqui, esse Shaul, foi traduzido como Saulo. Posteriormente, depois do capítulo 9 de Atos, ele começa a ser chamado de Paulo. E ele continua, ele fala, hebreu de hebreus. Por que hebreu de hebreus? Porque qualquer um pode ser levado até a linhagem de Jacó, por exemplo, as 12 tribos. Qualquer um poderia chegar à linhagem de Isaac, talvez, os filhos de Edom, né? Esaú, que nós chamamos em hebraico de Esav, também são descendentes. Ou, voltando um pouco mais, na linhagem, né, de Abraão, hebreu de hebreus, ele vai até a origem dos hebreus, porque, segundo a tradição judaica, Abraão foi o primeiro hebreu. Abraão foi Avraham Haivrit, ou seja, o Abraão, o homem do outro lado. Também é uma conotação espiritual porque Abraão estava nadando contra a correnteza, ele era um homem que ia no sentido contrário. Mas Ivrit aqui, geralmente, ou é destinado à tribo descendente de Eber, ou é destinado, entende-se, como o homem do outro lado do rio, porque ele cruza de Ur dos Caldeus para chegar, ele passa pela Mesopotâmia e ele cruza o rio para chegar à terra de Canaã. E ele diz, eu sou hebreu de hebreus. E quanto à linhagem? Fariseu. Os fariseus, esse movimento que surge depois do exílio babilônico de 70 anos, em hebraico nós chamamos de Prushim. O Prush, ele é o separatista, ele é alguém que se separa para o trabalho de Deus. O Prush, ou o fariseu, ele era aquela pessoa que não trabalhava no cotidiano, era geralmente famílias nobres que tinha dinheiro para poder manter o cara estudando, geralmente fazia parte do Sanhedrin, que é o Sinédrio, geralmente fazia parte dos cargos políticos. São pessoas elites, pessoas elitizadas com dinheiro, e elas se separavam para o estudo da lei de Deus. No caso dos fariseus, eram a Torá, o Talmud, a Mishnah, o Midrash, todo o contexto de lei judaica falando a respeito de tradição, a tradição oral dos patriarcas. Então ele não era um israelita que não tinha conhecimento. Ele era um fariseu de nascimento. E ele fala aqui, se não for aqui, não, é em outro texto. É na defesa que ele faz no livro de Atos. Que ele aprendeu todas as suas teologias com o nobre Gamaliel. Gamaliel, ou Gamliel, ele é um descendente direto da casa de Hillel. Ele é neto ou tataraneto de Hillel. É um grande nome na tradição judaica. E Gamaliel foi o professor de Paulo. Ele também tinha uma cadeira no Sinédrio. Então, possivelmente, acreditam-se os teólogos, que Paulo seria indicado ao Sinédrio ou Sanhedrin depois que esse vagasse a cadeira. Ele não era qualquer pessoa. Já que é para confiar no corpo, é para confiar então nos seus títulos, nos seus méritos? Olha para os meus méritos. É isso que Paulo fala aqui. E ele fala, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele era tão fanático na sua tradição judaica, na sua tradição farisaística, ou farisaica, desculpa, que ele decidiu perseguir a igreja. Você conhece a história. Atos capítulo 9. Igreja, eu persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei,
irrepreensível. Esse texto faz lembrar sobre as pessoas que têm o mandamento de fazer alguma coisa e não deixa de fazer, não transgride a lei. Não está dizendo aqui de uma pessoa que sabe aquilo que é pecado e comete o pecado. Está dizendo aqui de uma pessoa que sabe aquilo que não pode fazer e se afasta de fazer. Irrepreensível. É disso que se trata. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Essa perda que ele fala aqui é a palavra grega zemia. Zemia é como se fosse, é a mesma palavra que você vai ver lá no livro de Atos, quando ele faz a viagem para Roma e o barco naufraga. Quando o barco está naufragando, a perda monetária que aqueles homens eles sofrem por causa de jogar a carga no mar, é a mesma palavra zemia. Então é uma perda. Tudo eu reputei por perda, aquilo que eu perdi. Mas o que era lucro para mim, considerei como perda por causa de Cristo. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, zemia, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você precisa entender aqui uma coisa. Conhecimento que ele usa aqui é a palavra grega gnosis. Ela vem para substituir uma palavra hebraica que a gente chama, um verbo, yadá. Todas as vezes que no Antigo Testamento se falava sobre conhecimento íntimo, usava-se essa figura de linguagem para transmitir a ideia de um conhecimento supra-racional, um conhecimento íntimo, pessoal, de toque. Então, todas as vezes que o texto falava sobre relacionamento sexual conjugal, usava-se o verbo hebraico yadá. Em grego foi substituído por esse verbo, para dar a ideia de que ele não quer simplesmente ouvir falar de Cristo, ele não quer simplesmente ouvir pregação de Cristo, ele não quer simplesmente ouvir falar do senhorio de Cristo, ele quer conhecer, ele quer estar presente, ele quer ter uma comunhão, mesmo sentir no corpo o poder da ressurreição de Cristo, estar presente com Cristo todo o tempo, ele quer ter uma experiência pessoal com Cristo, não é ele conhecer histórias e ouvir falar de Cristo. E depois ele vai falar aqui, considero todas como refúgio. Na sua Bíblia, talvez, está escrito, considero tudo como lixo, considero tudo como sujeira, considero tudo como escória, considero tudo como refúgio, como está aqui, ao meio da revista atualizada. A palavra original grega que está aqui é esquibalon. A palavra esquibalon, ela significa, em linguagem doméstica, todo o resto de comida ou sujeira que você dava para um cachorro. Era algo que você jogava fora, porque não tinha proveito para você. Você jogou, você usou, sobrou, jogou fora, não quer mais. Na linguagem médica, esquivalon significa cocô, significa fezes, esterco humano. Ele está dizendo aqui, tudo isso que vocês consideram muita coisa, circuncisão, linhagem, família, em termos de tradição humana, posição, status na sinagoga, status de esse ou aquele presidente, títulos, lugares, assentos, tudo isso eu deixei para trás. Sabe por quê? Porque para mim é tudo essa palavra que você pensou. É tudo esterco. Às vezes nós aqui temos um cuidado para poder não falar alguma coisa que pode, deixar a pessoa escandalizada ou deixar a pessoa com nojinho. Paulo foi direto na lata. Tudo isso que vocês consideram muita coisa, para mim é cocô, para mim é lixo. É algo que eu não quero nem de volta. É algo que eu não quero nem num cesto de ouro. Porque é fezes, é lixo. Eu deixei isso e eu não volto mais. É o que eu considero, porque eu quero o sublime conhecimento de Cristo, eu quero tocar nele, eu quero abraçá-lo, eu quero saber realmente o que ele sentiu na cruz, eu quero fazer parte da morte dele, porque eu quero também fazer parte da ressurreição dele. É disso que se trata o Evangelho, morrer
Morrer, o evangelho é morte, você tem que morrer para que você possa ser ressuscitado com Cristo e voltar como uma nova criatura. Esquiva-lo. E mais, considero tudo isso como lixo para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Não que ele tenha que fazer esforço, obras ou trabalhos para a salvação, mas para ganhar o seu Messias, para ganhar a amizade daquele que já o salvou. E ser achado nele, estar nele, como um peixe está na água. Estar em Cristo, no Espírito de Deus, como um balão está no ar, como um barco está no oceano. Estar nele, pisado nele. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele é tudo, ele é o lugar que nós habitamos. Ele é o Criador de todas as coisas. Autor e consumador da nossa fé. Estar em Cristo. Não tendo justiça própria. Lembra do início? Quando ele fala a respeito de todas as coisas? Não tendo justiça própria, que procede de lei. Nós sabemos que não é mandamento da lei de Moisés que vai salvar você. Sabemos que não é o conjunto ritual das tábuas da Torá que vai fazer com que você melhore. É Jesus Cristo. É simplesmente o Evangelho pregado, o sangue de Jesus Cristo derramado e a salvação que é vinda pela fé. Por causa da graça de Deus, Deus quis salvar você. Pela graça, você é salvo. Ser achado nele, não tendo justiça, mediante a fé. Justiça que vem de Deus, baseada na fé. Paulo aqui estoura com tudo. Para conhecer, olha aqui, de novo, o verbo gnosco, da família da palavra gnosis, gnosco. Para conhecer, para chegar perto, obter um conhecimento supranatural. Não é algo que eu ouvi dizer, ouvi falar. É algo que eu realmente sei por experiência própria. Eu vi, eu olhei. Como diz o apóstolo João, aquele verbo que nós vimos, nossas mãos apalparam, nossos ouvidos ouviram e nós andamos com ele. Isso é que Paulo está querendo aqui. Para conhecer. E o poder da sua ressurreição. Paulo aqui, muitos teólogos acreditam que ele não está falando a respeito da ressurreição futura do corpo. É uma figurada palavra para usar uma ressurreição da alma. Lembra que você não vive mais? Gálatas 2:20, 21. Você não vive, porque eu já não vivo. Eu fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E agora a vida que eu vivo no meu corpo é para agradar, para fazer o trabalho do Filho de Deus. Então, espiritualmente, eu fui ressuscitado. E lógico que nós cremos também na ressurreição do último dia. Que possa ser agora, que possa ser daqui a 200 anos. Mas eu acredito na ressurreição do corpo. Comunhão com seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí existe a diferença da ressurreição espiritual, de pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, e nós fomos ressuscitados com Cristo, porque o símbolo do batismo é o sepultamento de um corpo morto, e agora a subida, o regresso, o retorno à vida, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará no último dia. Não penso que eu já o tenha recebido. Não obtive a perfeição. Aqui ele vai falar uma palavra, teleio. Guarde essa palavra, perfeição, teleio. Ele vai dizer aqui, não que eu tenha obtido essa perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Jesus morreu por você, ele pagou os teus pecados, ele salvou a tua alma, ele deu a vida por você, então você é dele. Ele comprou você, você faz parte dele, você é possessão dele, sabe? Propriedade exclusiva de Jesus. E ele comprou você, ele conquistou você para alguma coisa. E é aqui que ele está dizendo aqui, ó, pelo qual também fui conquistado por Cristo. Paulo está dizendo, não que eu já seja perfeito, que eu já tenha adquirido essa perfeição, que ele diz em 1 Coríntios capítulo 15,
a transfiguração do corpo, aquilo que é corruptível seja transformado, receba a incorruptibilidade. Aquilo que é mortal receba agora a imortalidade. E nós sejamos então para sempre com Cristo. Ele está dizendo aqui, eu ainda não obtive, eu ainda não sou perfeito. Guarde bem essa palavra, teleio. Versículo 13, 14, é isso mesmo? É? 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, ou para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, em Deus, que é Cristo Jesus. Qual que é a finalidade do homem? Por que você está aqui hoje? Por que você existe? Qual que é a razão da sua existência? Glorificar a Deus e gozar a presença de Deus para sempre. Essa é a lógica do Evangelho. Essa é a lógica da nossa pregação. Porque precisamos estar sempre voltado para frente. Paulo aqui utiliza uma figura de linguagem dos corredores. Geralmente eram filas e filas de pessoas e eles estavam numa posição para poder correr e tinha uma linha que eles precisavam estar nela. Mesmo que eles conseguissem chegar em primeiro lugar, se eles pisassem fora da linha, eles eram desclassificados. Daí vem essa noção de que as pessoas falam, né, os ditos populares, que você tem que andar na linha, porque se você não andar na linha, já ouviu dizer isso? Então tinha uma linha que o corredor tinha que pisar, ele tinha que pisar nela até a linha de chegada, ele tinha que olhar para ela e o alvo era a linha de chegada. Aqui os teólogos dizem que quando essas pessoas conseguiam ultrapassar, quando elas ganhavam, quando era realmente dito que elas tinham ganhado, que elas pisaram na linha, andaram na linha e elas conquistaram o prêmio, às vezes o próprio imperador chamava essa pessoa no mais alto lugar do pódio para dar para ela uma coroa de louro, para dar para ela os louros da vitória. E muitas vezes essa pessoa recebia um soldo, recebia um valor como prêmio para que ela pudesse continuar fazendo esses esforços e continuar se colocando nos Jogos Olímpicos. Muitas vezes essas pessoas elas ganhavam o prêmio de poder comer às custas do governo público. Ou seja, o governo começava agora a pagar a alimentação diária daquele atleta para que ele não precisasse fazer trabalho normal, um trabalho secular, e se dedicar à corrida. Então Paulo usa essa figura de linguagem, prossigo para o alvo, da soberana vocação. Não é comida nem bebida, não é prêmios ou coisas humanas, não é louro, não é dinheiro, é Cristo Jesus. O prêmio da soberana vocação é Jesus. Qual que é a finalidade de todo homem? É glorificar a Deus e gozar da presença de Deus para sempre. Estar em Deus. Guarde isso. E ele fala, prossigo para o alvo, prossigo para a fé, o prêmio da soberana vocação. No versículo 15 ele fala, todos, pois que somos perfeitos, opa, tem lá a palavra de novo, teleios, perfeitos, perfeição. Todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E porventura, se pensais de modo diferente, também isso Deus vos esclarecerá. Ué, mas espera lá, no versículo 13, Paulo fala que eu não alcancei a perfeição, eu não julgo ter alcançado. É o 13? É o 13? Não. Eu não julgo ter recebido a perfeição. É o 12. Eu não julgo ter obtido a perfeição. Aqui no 15 ele fala, pois todos nós que somos perfeitos. A mesma palavra, teleios. Mas lá em cima ela tem uma conotação, aqui embaixo ela tem outra. Fala-se de pessoas maduras, aperfeiçoadas pelo seu sofrimento, a experiência de vida. Teleios significa a perfeição daquilo que a pessoa sofreu, passou, daquilo que ela aprendeu. Muitas vezes na época dos martírios, na época dos homens jogados nas arenas, dizia-se que era o dia da sua aperfeiçoação, do seu aperfeiçoamento. Então essa perfeição aqui fala nós que somos maduros. Algumas versões de traduções também usam a palavra maduro. Todos nós que já somos maduros, que já aprendemos isso, que já entendemos isso,
Eu preciso estar como um atleta que corre atrás do alvo, e o nosso alvo é Cristo. Eu preciso estar na linha, vivendo a soberana vocação, porque o Evangelho tem que ser vivido de acordo com o Evangelho. Lembra no capítulo 1, se eu não me engano, versículo 27, 26, dessa mesma carta, que ele vai dizer: vivam de modo digno do Evangelho. Viver como uma balança bem afiada, aquela balança que mostra realmente o ponto zero. Viver de modo digno para que as pessoas lá fora que não são pertencentes ao reino de Deus, para aquelas pessoas que não aderiram ao Evangelho, que elas possam realmente perceber a diferença que há em você. Viva de modo digno. Nós que somos perfeitos, nós que somos maduros, nós que já entendemos isso, nós então tenhamos esse sentimento. E se você ainda não adquiriu essa perfeição, Deus também pode revelar a você, pode esclarecer para você. E o 16 ele fala: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Por quê? Assim como ele disse no capítulo 1, versículo 26 e 27. Ande de modo digno do Evangelho, para que você consiga pregar o Evangelho de boca fechada, para que você consiga anunciar o Evangelho sem abrir a boca e falar palavras, só com o seu comportamento, com a sua forma de andar, de pensar, de vestir. Nós não pregamos aqui costumes, mas nós sabemos que uma pessoa, ela dá exemplo na sua forma de andar. No versículo 17 ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ele está dizendo aqui, a figura de linguagem que Paulo usa: lute para me imitar. Faça força, porfia, lute para que você consiga ser imitadores desses homens. Aí tem Paulo, tem Timóteo, tem Eutico, tem aquele outro que a gente viu aqui, Epafrodito. São pessoas que trabalham, que tiveram as portas da morte para poder entregar a palavra do Evangelho. Imitem essas pessoas, imitem a mim. Em outra carta, Paulo fala: sejam os meus imitadores, porque eu imito a Cristo, ele fala. E depois ele diz aqui, versículo 18: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que inimigos da cruz de Cristo? Muitos dos pensamentos gnósticos pregavam que Jesus ele morreu falsamente. E porque ele era um dos éons, uma das manifestações da glória divina, que ele era um Deus semideus, que ele era uma emanação, ele não era carne, porque senão ele não podia ser adorado como Deus, ele não era perfeito. Então eles acreditam que a cruz de Cristo foi uma farsa, e ele fingiu o sofrimento. É por isso que o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta que aqueles que são filhos de Deus, o Espírito de Deus fala com eles, porque eles creem que Jesus Cristo veio em carne, forma física, corpo, realmente, ser humano. E é isso que Paulo fala aqui. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles pregam facilidades. Pessoas que falam que você vai enriquecer com o Evangelho. Pessoas que falam que o Evangelho veio para te ensinar a ser imortal, porque ele vai curar a sua doença. Que se você é filho do rei, então você tem que viver bem. Isso é pregação de quem é inimigo da cruz de Cristo. A cruz de Cristo é morte. Jesus disse: negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga-me. Porque ele estava indo para ser crucificado. Ninguém toma a sua cruz para poder dar um passeio. Naquela época, os romanos obrigavam as pessoas a tomar sobre si um instrumento de execução que ele seria morto lá no alto do monte. Então Jesus disse: negue-se, negue o seu corpo, negue a sua vontade, negue o seu desejo, negue o seu caráter e siga-me. Pegue a sua cruz, porque ele ia ser morto na cruz. E você precisa aprender a morrer, dia após dia. Morrer para a sua vida, porque o que nós temos não é vida. Agora, a vida que está em Cristo é a vida verdadeira. Nós fomos ressuscitados espiritualmente para estarmos com Cristo, fazer parte nos seus sofrimentos e, de alguma forma, sermos ressuscitados no último dia, é o que Paulo fala. O destino deles é a perdição. A palavra perdição aqui, diz o William Kishmaker, não significa uma destruição total. Por mais que para mim tanto faz se a pessoa vai ser aniquilada totalmente ou se ela vai ser jogada num lugar obscuro e sofrer uma eternidade, os dois são terrivelmente
terríveis. Mas Kischmaker faz uma alusão aqui dizendo que é realmente uma paga infinita e eterna, que é o que a maioria das igrejas pentecostais e as igrejas evangélicas de modo geral acreditam, no sofrimento eterno dos que foram rejeitados, né? Ou dos que rejeitaram o evangelho e a salvação pela graça. O Deus deles é o ventre. A palavra utilizada em ventre é koilia. Koilia significa barriga, ventre, também significa útero na mulher, mas também significa umbigo. No comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que são pessoas que se curvam sobre o próprio umbigo, que elas vivem para o seu próprio umbigo. Você já viu essa figura de linguagem? Você só pensa no seu umbigo, porque você só pensa em você mesmo. Você só quer saciar a sua pança. Você quer que Deus faça as suas vontades. Você quer que Deus dê aquilo que você quer comer, aquilo que você gosta. Você quer um carro que você gosta, você quer um relacionamento que você gosta, você quer que Deus seja isso aqui, ó. O Deus deles é o ventre, koilia. O Deus deles é o egoísmo, é o desejo próprio, porque Deus tem que fazer o que você quer, na hora que você quer, porque senão Ele não é Deus. Morra. Você precisa aprender a morrer, para que Jesus possa te ressuscitar. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Aqui ele está dizendo daquelas pessoas que viviam no ceticismo, das pessoas que faziam qualquer coisa, porque para elas o que importa é a alma, é a faísca divina, é aquilo que vai se ligar novamente com o cosmos e vai voltar o fogo original, como diziam os estoicos. Para eles o que valia era a alma, então dane-se o corpo. Faça o que você quiser, coma, beba, transe, saia fazendo loucuras, use o seu corpo. Tinha um ditado antigo no mundo grego que dizia que o homem só é homem de verdade quando ele aproveita os 100% do seu corpo. E o que é pior, essa doutrina de quase 2000 anos atrás está muito presente em algumas igrejas, que dizem que uma vez que Jesus pagou os pecados, já não existe mais pecado e tudo aquilo que você faz agora é problema seu, porque Ele já te salvou. Isso é ridículo. É uma teologia conspiracionista. É uma conspiração, isso não é evangelho. Está dizendo aqui, ó, a glória deles está na sua infâmia. São coisas que você vê na internet de pastores, diáconos, de bispos e apóstolos que se orgulham de fazer coisas que às vezes até um ateu não tem coragem de fazer. Que às vezes até alguém que pratica uma dessas religiões que são religiões cruéis, que matam, que estupram, que devoram, talvez nem eles teriam coragem de fazer isso em público. São pessoas que tinham essa habilidade de se orgulhar, de se dar bem em cima do seu irmão. Essas pessoas já havia no lugar onde Paulo fazia essa pregação, só pensam em coisas terrenas. Quando é que Deus vai me abençoar? Quando é que Deus vai me dar? Quando é que Deus vai fazer? Que Deus é esse que não me dá o que eu quero? Eu peço, oro, jejuo. Cadê o controle que eu possa controlar Deus? Controle remoto para poder Deus me dar o que eu quero? Isso não é pregação, isso não é salvação, isso não é evangelho. Precisamos morrer a cada dia. Morrer sempre. Tem uma palavra que eu não tenho certeza se foi Lutero que disse, mas dizem que sim. Dizem que foi Martinho Lutero, que falou, ele diz assim: eu pensei ter afogado o velho homem nas águas, mas descobri que o maldito sabia nadar. E agora eu preciso afogá-lo todos os dias. Nós precisamos ouvir o evangelho todos os dias, porque nós nos esquecemos do evangelho todos os dias. Aí ele continua dizendo aqui: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aqui, a palavra pátria, que é utilizada do grego, é a palavra politeuma. É uma administração de assuntos civis ou uma comunidade, uma constituição, uma forma de governo, um Estado. A comunidade de cidadãos. Por quê? Lembra-se no início que eu falei que os filipenses eles eram uma colônia romana, eles tinham orgulho da sua cidadania romana. A maioria deles eram políticos ou soldados aposentados que ganharam o seu quinhão, a sua herança, um lugar para poder passar a sua velhice.
e eles eram então orgulhosos da sua cidadania romana. Mas Paulo diz que nem isso vale, nem a sua cidadania, nem o país que você mora. Você conseguiu ir para os States, você conseguiu ir para a Austrália, para a Inglaterra, isso não vale nada, porque a nossa cidadania está no céu. Apocalipse 21, 22 vai dizer que a cidade que Deus fez para nós, ela desce do céu. Se ela desce do céu, ela vem para cá. É aqui, o reino, na sua totalidade, 100% do reino de Deus vai estar aqui. Eu sei que você acredita que nós vamos para o céu, mas a figura de linguagem de que a nossa pátria está no céu. Se você quer continuar acreditando que você vai para o céu, pode continuar acreditando. Mas todos os textos dizem que esta terra será renovada. Este lugar que nós pisamos será renovado. E a eternidade que nós passaremos será aqui nesse lugar. Porque Jesus diz, bem-aventurado os pacificadores e os pobres de coração, os humildes, porque eles herdarão a terra. Nós cremos, pelo menos eu creio também, que o nosso céu vai ser a terra, onde será redimida e será novamente colocada como o jardim do Éden. E o mais incrível, ele transformará o nosso corpo de humilhação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele diz isso. E o nosso corpo será revestido e será igual ao corpo de Cristo. Como ele disse aqui também, para ser igual ao corpo da sua glória, porque o poder de Deus é eficaz. Nós temos que acabar. Espero que você tenha absorvido essa pregação, que você tenha aprendido esse texto, que você agora possa pregar isso a todos os lugares que você passar. Se você aprendeu alguma coisa aqui hoje, leve, passe adiante. Ensine para mais pessoas, porque o Evangelho de Deus é para a salvação de almas. Deus abençoe sua vida, continue seguindo o canal, continue compartilhando na sua família, nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, onde quer que você queira. Leve a palavra do Evangelho. Siga evangelizando. E se Deus quiser, nós nos veremos numa próxima oportunidade. Talvez na glória. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.